BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e este é o episódio do BD Law e Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando transformação em suas áreas do universo jurídico ao ecossistema de inovação, passando por startups, lawtechs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. E estamos aqui com o Rafael Bagolin, fundador da Justify. Rafael é advogado por formação e empreendedor por vocação. Ele é apaixonado pelo mundo dos negócios e utilizou do conhecimento técnico e da experiência profissional para fundar a Justify. Rafael, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Eu que agradeço, Gabriel. Uma honra aqui poder compartilhar um pouquinho da nossa história, poder compartilhar com o ecossistema. Estou inteiro à disposição. Viu? É isso aí, cara. E, Rafael, mais nada, eu gostaria de conhecer sua trajetória. Como você foi parar aí na Justify? Como você criou? Qual que foi essa ideia toda? Mas conta aí, como que você foi parar no mundo do direito? Era sonho desde criancinha? Como eu caí no mundo do direito, eu acho que é mais fácil a resposta, porque uma das... Pós fundar uma Legal Tech, principalmente pós-rodada do investimento, a gente tem que ir muito atrás de dados, né, Gabriel? E eu me deparei com um dado que, a primeira vez que eu descobri, fiquei apavorado. 49% dos estudantes universitários hoje cursam direito, né? Então, metade, eu tinha uma em duas para virar advogado, né, cara? Mas, tirando a brincadeira, desde adolescente eu já me via como advogado. Eu sempre tive um perfil contestador, vamos usar a palavra bonita. Então, sempre era um cara inquieto, argumentativo na escola. Então, desde que eu entendia o que era ser advogado, eu entendia que eu queria isso para minha vida. Acabei cursando administração também, e eu acho que isso culminou com eu acabar tendo essa oportunidade de criar a Justify. Cara, eu sou zero tecnológico. Claro que posso fundar, que eu tive que aprender alguma coisa, mas assim, eu não sou um advogado que sei codar ou algo assim, não. Foi total ausência de qualquer tipo de ferramenta que me trouxe até aqui, né? Então, me formei em 2009. O auge da tecnologia que eu usava no escritório era o Word 2013 craqueado, né, cara? Então... Um clássico. Só que o que acontece, cara? A rotina do advogado brasileiro, ela é muito analógica, ela é muito dolorida, né? Estima-se que mais de 50% do tempo de um advogado brasileiro é gasto com atividades que não são advogado. Calcular, pesquisar, endereço, bens, propriedade. E era nisso, meu escritório tinha crescido um pouquinho. E aí eu tinha uma dor muito grande de cálculo. Na época eu estava com uma demanda específica de cálculo. E aquilo era caro pra caramba. Caro mesmo, 500 a 1.500 reais por cálculo, 2, 3 semanas para o contador devolver o cálculo. E quase sempre o cliente não queria pagar, que eu tinha que pagar a eu. E aí a conta explodiu, deu um caminhão de dinheiro. E eu comecei a pensar, cara, tem que ter uma forma mais fácil de conseguir fazer isso, né, Gabriel? Eu não sou tão bobo assim, né? Porque sabia que o computador só fazia cálculo, na minha cabeça eu queria achar o sistema que o contador fazia. E eu procurei aonde tu imaginar essa solução e não encontrei. E talvez eu tive... Uma das grandes sortes que eu tive na minha vida, que foi conhecer o Juliano, que é o nosso sócio aqui, que ele é um dev. Que eu gosto de fazer essa brincadeira. Deu sorte na vida, meu amigo. Um dev e um advogado, esses caras não falam a mesma língua, né? Eles não falam nem sequer o mesmo idioma, eu acho. Então, cara, é isso mesmo, não? Eu tive a sorte de conhecer o Juliano nesse momento perfeito. Porque eu brinco com ele que se eu tivesse conhecido ele em qualquer outro momento, eu ia dar bom dia, boa tarde e acabou o assunto, né, cara? Então, eu tinha assunto porque eu não tinha encontrado. Tive a sorte do Juliano ser um cara muito empolgado também. O Juliano falou, não, Rafael, deixa comigo que eu construo um sisteminha para ti. Muito simples, muito fácil, muito intuitivo. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala assim, deixa para mim que é barbada. Cara... Deixa para mim que é o quê? Barbada. Barbado? Gostei. Aí, Gabriel, mas nunca imaginando um produto
sempre imaginando uma ferramenta para o meu escritório. Eu nunca imaginei em criar algo, né? E aí, quando foi para o ar, era uma página no meu próprio website do escritório da advocacia, sem login, sem senha, feio pra caramba, mas funcionava. De 2 a 3 semanas para 2, 3 minutos de graça. Imagina a felicidade do advogado aqui tendo criado algo, né, cara? Eu comecei a mostrar para todo mundo que eu conhecia. É animal isso, cara. E aí, Gabriel, que é o lado mais aleatório possível, isso causou um efeito colateral ruim na época, né? O servidor do AWS que o Juliano tinha montado para o meu escritório, para 15 pessoas trabalhando, custava 60, 70 reais por mês. Algum tempinho depois, o custo explodiu para 2.100. E eu peguei o telefone, liguei para o Juliano e falei, cara, alguma coisa quebrou aí. Tá? Falou que custa 60 reais, tá 2.000, cara. Que... O Juliano foi investigar, Gabriel. E aí tem, a galera que não manja tanto, vai ser uma ferramenta no Google que se chama Google Analytics, que é onde tu controla os acessos das pessoas, consegue enxergar, inclusive, onde elas acessam. Você fez um MVP raiz, basicamente. Aí o Juliano falou para mim assim, cara, vou ter que compartilhar e mostrar isso aí. O Juliano mostrou para mim, tinha 142 pessoas pingando no mapa do Brasil, Gabriel. Bahia, Sergipe, cara, o lugar eu moro no extremo sul aqui no Rio Grande do Sul. Eu falei, que loucura é essa, né, cara? Na época, como eu brinquei aqui, não tinha nenhuma intenção de criar um produto. Eu falei pro Juliano assim, cara, corta o acesso a todo mundo aí, bota login e senha só pro meu escritório, não sou pai de ninguém para pagar pelos outros aí, né, cara? Uhum. Juliano cortou, e aí que foi o ponto de virada. 30, 40 minutos depois, Gabriel, o pessoal começou a ligar pro telefone do nosso escritório. E resumindo aqui, falou assim, pô, Rafael, a gente não se conhece, por favor, coloca no ar aí de volta, a gente usava todo dia, esse problema é dinheiro, diga um preço que a gente ajuda a pagar. Então, esse foi o embrião da ideia da Justfy. Isso aí nós estamos falando em 2019, 2020. Cara, que coisa fui lançar a Justfy só em junho de 21, né? Então... Porque além de tudo, beleza, né? Então, minhas aulas de administração lá, oferta e demanda clássica, alguém quer pagar. Mas valia a pena tirar esse papel, né? Os colegas advogados que estão me ouvindo aí, 15 anos de advocacia eu tinha na época. A advocacia demora para tracionar, né, cara? Mas depois que traciona, paga bem, né? Então, eu estava começando a me consolidar no mercado, estava bem, não fazia a menor ideia do que era uma empresa de tecnologia. Se eu fosse tirar do papel, valia a pena fazer por cálculo, por assinatura. A dor que eu estava resolvendo era uma dor muito nichada de direito bancário. Então, assim, os 1.500.000 advogados que existem, quantos usam direito bancário? Sei lá, 5%, 10%. Então, valia a pena realmente fazer? Provavelmente a resposta seria não. Então, mas aquilo foi o embrião da ideia que me trouxe até aqui, né? Sensacional, cara. E hoje, Rafael, como que a Justfy define o seu papel no mercado jurídico hoje? O que é essa a dor, mas o que é de verdade? Não, cara, isso é uma das coisas que me deixa mais feliz, assim, da evolução da empresa e do produto em si. A gente começou com uma solução de cálculo para o advogado brasileiro. Lançamos a Justfy no ar em junho de 21, tentando resolver essa macro dor, né? Eu gosto de brincar com o advogado, ele é ruim em matemática, eu quase tenho alergia a cálculo. E a gente queria resolver isso, né? A gente queria tornar muito simples, muito fácil essa dor, para que a gente não precisasse dos nossos colegas contadores, que a gente conseguisse fazer nós mesmos. E deu muito certo no dia zero. 4 meses depois, a gente já tinha atingido o break-even, né? O pronto equilíbrio, já tinha 1.000 clientes pagantes. E aí aquilo me deu uma energia, Gabriel, porque o que não faltava eram problemas para resolver. 15 anos da profissão mais analógica do Brasil, que não faltava eram coisas, dores, e cada dia eu voltava para o Juliano com uma ideia. E aí, trazendo para cá 4 anos depois, a Justfy, ela gosta de brincar que ela é um canivete suíço, um cinturão do Batman para esse advogado brasileiro, onde eu reúno mais de 26 ferramentas numa única solução. Então, a nossa missão e a nossa visão, Gabriel, é tudo que o advogado quer ou precisa, ele tem que encontrar dentro da Justfy para que ele não precise recorrer em outro lugar. Então, eu quero ser o sistema operacional desse advogado brasileiro, o pacote Microsoft Office dele, né, onde ele tenha tudo e sem precisar procurar no concorrente. Cada dia, cada mês, a gente tenta inovar, trazer mais uma solução, tá
sempre conversando com o nosso usuário para entender como ele trabalha, como ele vive, como ele pensa, para poder desenvolver com muito carinho uma solução que facilite o dia a dia dele, né? Então, a gente se enxerga como um aliado. Acho que essa revolução pós-IA colocou muitos outros players no mercado, e muitos deles com a visão que o advogado vai acabar, substituir o advogado. Aqui na Justify, a gente tem uma visão completamente diferente. A gente pensa que o advogado sempre vai ser peça essencial para o nosso sistema judiciário, e a gente quer deixar ele super poderoso. A gente quer empoderar ele, eu quero ser a ferramenta dele. Eu vou saber que eu cumpri a minha missão se a primeira coisa no dia é o cara ligar a Justify para poder trabalhar, né? Então eu quero dar todo esse poder para ele, que ele consiga fazer tudo aqui dentro. Sensacional. E hoje, quantos clientes vocês têm aí? Quantos advogados vocês estão ajudando? Legal, cara. A gente está com mais de 48 mil clientes pagantes, né? Então, assim... Que beleza, quase 5% então dos advogados estão aí com vocês. É isso? Isso é bem... Tá vendo? Eu que sou de matemática. Um pouquinho mesmo. Cara, assim, isso é uma discussão que eu tenho até com os investidores, porque assim, nós temos 1 milhão e 500 mil advogados. Certo. Significa que 1 milhão e 500 mil advogados eu consigo atender eles, na verdade, né? Porque tem muito cara que não advoga. Então, assim, hoje a Justify, ela é a ferramenta para o advogado raiz, né, cara? É o advogado na linha de frente, o advogado contencioso, né? Então, assim, eu consigo atender um escritório boutique que só faz compliance para XYZ? Sim, mas vai ser muito colateral. Assim, a Justify é desenhada para o advogadão lá que está sofrendo a linha de frente. Não, sensacional. E agora, você falou aí de vocês serem tudo o que o advogado quer ou que ele precisa ter dentro aí da Justify. Eu queria saber de que forma hoje vocês têm ajudado os advogados a serem mais eficientes. Quais as ferramentas principais que a galera está usando? Como que é? Vamos, né, como temos mais de 26, vamos concentrar nas top 3 aí, né? Fechou. Hoje, a terceira de uso são as calculadoras. Então, o caso clássico que começou nessa questão de automação, de todo esse funil de cadência, de cálculo, que eu antigamente precisava contratar um contador, ou o advogado ia perder muitas horas tentando fazer uma planilha de Excel. Hoje eu consigo fazer em menos de 2, 3 minutos. E, cara, dando um spoiler para ti aqui, nós estávamos conversando que essa tua entrevista vai para o ar agora na virada do ano, então lá já vamos ter lançado, porque estamos na iminência de lançar, algo que vai revolucionar. Agora, a gente vai conseguir subir qualquer documento, qualquer sentença, petição, contrato, fotografia, qualquer coisa, as nossas calculadoras vão entender e fazer o cálculo com todos aqueles dados que tiver no documento. Porque uma das grandes dúvidas que a gente atende aqui no suporte é também o preenchimento do campo correto. Cara, a IA revolucionou isso e a gente trouxe isso para as nossas calculadoras. Então, nós resolvemos essa dor da matemática que a gente não aprende no curso, né? O top 2 eu uso, com certeza, é a nossa ferramenta de dados. Eu gosto de brincar aqui, Gabriel, eu brinco bastante, né? A gente vive no Brasil. O Brasil é feito para não funcionar, né? Então, são 27 entes federativos que não conversam entre si. Detran São Paulo, aí tu está em São Paulo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, tinha que pagar alguém para vir no Detran Rio Grande do Sul para ver se eu tenho algo no meu nome, cara. Os Detran não se conversam, junta comercial não se conversa. O que a Justify fez? Ligou tudo. Então, tudo que é dado público, eu tenho dentro de casa. Trato esse dado com muito carinho com a LGPD para voltar para os nossos colegas com ouro, que é a informação. O tempo médio de um processo no Brasil hoje, Gabriel, é 7 anos. É óbvio que ele é demorado, todo mundo sabe disso. Mas nem sempre a culpa é do Poder Judiciário sozinho. Vamos dar um exemplo. Eu entrei com a ação contra o Gabriel aqui e botei um endereço desatualizado, o processo vai ficar parado meio ano, 1 ano, e a culpa não foi do Poder Judiciário, porque ela movimentou toda aquela máquina pesada, né? Saiu o oficial de justiça, foi umas 50 vezes o endereço, voltou com a certidão que não encontrou, vai para o juiz, até o juiz me dar de novo para eu informar um novo endereço. Então é isso que eu forneço. Vou brincar também.
No Brasil só paga quem quer, né, cara? Muitas vezes o advogado só tem uma bala. Então, ele enxergar em tempo real essa propriedade da outra parte, verificar se ele não está colocando bens em nome de laranja, relacionamento, é isso tudo que eu entrego nessa ferramenta de dados que se chama JustFinder. Aqui eu tenho cliente grandão desde bancos, que antes eram meus inimigos, vou brincar aqui, então hoje eles contratam a JustFinder para utilizar. Mega escritórios, eu tenho o maior escritório, não vamos fazer publi aqui, mas o maior escritório do Brasil é nosso cliente na questão de dados, então aqui eu atendo diversas pessoas, porque é uma dor universal de qualquer departamento jurídico, essa informação do dado, eu trago o dado atualizado em tempo real e dou essa eficiência para o advogado, não precisa nem sair da tela do computador. E a top 1 de uso é a revolução da IA, né, cara? Então, quando há 2 anos atrás começou a se falar em IA, o Rafael aqui pegou o avião e foi para São Francisco beber direto da fonte. E voltei triste para casa. Porque eu ouvi da boca do próprio Sam Altman, cara, que é o CEO da OpenAI, que quem conflitasse com a OpenAI, eles iam passar o carro por cima. Aí eu aqui, com a minha modéstia, como é que eu compito com alguém que tem dinheiro infinito, né, cara? Não compito, eu vou morrer. Então, cara, eu tava muito triste, assim, muito achando que a JustFi ia acabar, né, porque é óbvio que a IA vai revolucionar a forma que advogado e médico trabalham. Até que a gente teve uma visão aqui que é possível a gente sim competir se a gente jogar um jogo que esses Big Techs não jogarão, que é um jogo de profundidade. Nós temos no Brasil hoje mais de 90 tribunais que, graças a Deus, a pandemia trouxe um bom legado para eles, que foi a digitalização. Significa que todos os processos no Brasil hoje são digitais. E a gente tem uma dor inicial do nosso advogado, que é todo mundo ter medo de perder um prazo. Então, a gente começou solucionando um problema, criando esse RP, que é colocando num único lugar todos os processos do nosso cliente, para ele controlar esse workflow, prazo, deadline aqui. Para quem não sabe, o que é o RP? Um RP é literalmente isso, é um sisteminha para te controlar, né? Tarefa, fluxo, prazo. Em linhas gerais, eu coloco numa página, todos os processos, não importa onde eles estejam, para que ele controle essa verificação de prazo e tudo mais, para que ele não precise entrar em PROC, PJE, ProJude, depender se o sistema está instável ou não. Isso já existe, tem outros players que fazem isso. Eu poderia estar brincando aqui de jogar um jogo de custo-benefício, né? Que a JustFi tem mais. Não quero fazer isso. Eu quero fazer algo que ninguém estava fazendo. Não estou só reunindo o processo. Eu estou baixando processo por processo, arquivo por arquivo de cada cliente nosso. Porque a nossa visão de IA é essa. Por que o ChatGPT, Gemini, hoje não entregam tanto valor? Porque eles alucinam. Eles não foram desenhados para o nosso sistema brasileiro. Eles foram desenhados para o sistema americano. Então, eles fazem toda a visão, tudo, não inventam a lei, inventam a jurisprudência. É assim que eles foram desenhados. Como é que a gente resolve isso? Dando profundidade. Então, eu estou construindo nosso próprio Big Data com todos os processos existentes do sistema brasileiro para que a nossa IA só colete informação de lá. Então, e a gente tem uma apuração única hoje, que são 47, 48 mil clientes utilizando a cada minuto a solução, e essa é a mágica da IA, ela vai ficando a cada minuto melhor, mais treinada, com base no próprio dado brasileiro. Então, hoje, a JustFi já entrega mais valor do que um ChatGPT ou um Gemini para o advogado, por quê? Por causa da própria profundidade do dado e por causa do próprio ecossistema que a JustFi propicia para o próprio advogado. Então, se o Gabriel não é um bom advogado criminalista, pessoas na base estão e já estão treinando ela para quando o Gabriel precisar de uma petição, a IA já está treinada com o contexto jurídico brasileiro e com os próprios especialistas que estavam treinando só por trabalhar ali, né? Então, basicamente, a minha visão de médio prazo, como a tecnologia avança e substitui o ser humano na advocacia,
é essa, cara. A gente quer construir um copilot, um copiloto do advogado, onde a gente enxerga que o advogado é figura essencial, mas se ele precisava de 5, 6, 7 pessoas para escalar o escritório da advocacia dele, ele vai precisar de uma, duas. Ele vai precisar do advogado para atos físicos, audiência, reunião, atender cliente, mas para essa questão manual, que antigamente era fazer petição, isso aí vai fazer para ele, né? Então, em linhas gerais, o que o sistema faz hoje, Gabriel, é assim. Pô, Gabriel, eu entendi que esse teu último movimento processual desse processo aqui é uma sentença, a sugestão de tarefa para te fazer uma apelação, e o prazo é 15 dias. Deixa colocar na tua agenda, Rafael. Para nós, advogados, isso parece mágica, mas aí é a base. Daqui a meio ano, um ano, eu quero voltar para o Gabriel com algo assim. Pô, Gabriel, eu entendi que esse teu último movimento processual aqui é uma sentença e tu tem que fazer uma apelação. Deseja que eu faça lá para ti? E quando eu falo faça, não é um modelo ou um template. É uma petição específica com a informação específica do teu processo que eu já tenho. Que está lá no meu banco de dados. E se o Gabriel não é o melhor advogado naquele assunto, 48 mil pessoas, tem chance de alguém ser bom ali, de já ter treinado, de já ter pegado alguma informação e de entregar uma petição pelo menos ok. Né? Mas ele não pega o know-how do outro escritório? Não. Aí a nossa visão de longo prazo é justamente essa. Hoje, 1.500.000 advogados, Gabriel. 87% deles já são pequenininhos. Já são escritórios com até 5 advogados. Nossa visão é que esse número vai aumentar para 95%, 96%, 97%. Por que eu vou trabalhar para o escritóriozão grandão que eu posso botar o meu nome na porta e não dividir o bolo com o colega? Hoje, eu já fui estagiário, já trabalhei para outras pessoas. Por que eu fazia isso? Eu não tinha duas coisas: conhecimento e experiência. Quando eu adquiria, eu ia embora e queria fazer meu próprio nome, né? Porque tu começa a perceber assim, pô, eu me trabalhando aqui, me ferrando um horror para deixar o Gabriel rico. O Gabriel nem sabe que o cliente existe. Então, é uma simbiose do mal, porque não se escalava o escritório sem essas pessoas, e essas pessoas só trabalhavam para outras porque elas não tinham isso. A IA vai quebrar isso. Então, eu acho que a advocacia do futuro ela vai ser muito individualizada. Vai ser advogados sozinhos ou só dividindo despesas, né? E fazendo o próprio nome, se especializando, se nichando. Então, eu acho que sim, vai muita gente perder o emprego, né? Pô, um escritóriozão que tinha 500 advogados vai precisar de 80, 70, porque o ato físico vai continuar sendo necessário. Mas as pessoas que perderam o emprego, elas não irão morrer de fome, pelo contrário. Ferramentas como a Justfile, ou muitas outras que irão surgir, vão deixar ele super poderoso para que ele já possa construir o nome dele próprio, trabalhando para ele mesmo, né? Sensacional. E, Rafael, isso daí já me pega numa próxima questão, que é, então, você acha que os advogados vão começar a enxergar o negócio de uma maneira diferente? Deveriam, né? Eu acho que uma das fraquezas das nossas instituições de ensino é essa, né? Cara, 5 anos lá dentro. Nós não aprendemos nada além de advogar. São muito raras as universidades que têm uma cadeira de empreendedorismo, marketing, alguma coisa. E o coitado do advogado, Gabriel, ele é um exército de um homem só. Sim. Ele tem que cruzar, cabecear, defender, né, cara? E ele só aprendeu a advogar. Então ele tem que ser o financeiro, né? Acabei de falar, 87% são pequenininhos. Esse cara não tem departamento financeiro, ele não tem marketing, ele não tem nada, é tudo nele. Ele não foi treinado para isso. Ele foi treinado para advogar quando as universidades ensinavam uma realidade que hoje não existe mais, né? A gente estava acostumado com o cliente bater na porta e falar assim, pô, doutor Gabriel, por favor, me ajuda. Isso não existe mais. A gente vive no mercado mais competitivo do mundo, 1.500.000 advogados. Então, por que todo mundo, todo ser humano conhece um advogado aqui no Brasil? Então, assim, por que eu vou contratar o doutor Gabriel e não o Rafael? Alguma coisa diferente o Gabriel vai ter que fazer. Em termos de redes sociais, se o Gabriel não estiver lá fazendo a prova social dele, fazendo
isso, cara, a gente não vai saber que tu existe. Tu só esperar pelo boca a boca e algum cliente teu te indicar, muitas vezes isso não vai ser o suficiente para te chegar lá onde tu almeja chegar, né? Então, eu vejo que hoje o advogado deveria enxergar o escritório dele muito mais como uma empresa e não simplesmente como um escritório do passado que foi. Ele vai ter que fazer coisas que ele não fazia para poder se diferenciar. E essa eu acho que é a grande mágica que a internet nos trouxe. Se antes, eu vivi isso quando ainda eu peguei processo de papel. Então, tu pegar um processo fora da tua comarca, cara, era quase impossível, tinha que valer muito a pena. Porque tu tinha que pagar alguém para tirar cópia, tu tinha que fazer. Hoje tu pode advogar em qualquer lugar do Brasil. Então, por que tem muito advogado aí na internet, novo, com menos de 30 anos, ganhando 100, 200 mil por mês? Porque eles não se enxergam como advogado, eles estão se enxergando como criador de produto, como influenciador. E isso não é só para vender curso, Gabriel. É também para prospectar cliente. Porque essa autoridade, aí o cara tá lá no Acre. Pô, mas o doutor Gabriel ali é especialista em direito X. Vou contratar ele, deixa eu mandar um direct para ele, né? Então, o advogado ele tem que entender que ele, como pessoa, para ele poder chegar nesse nível de sucesso, ele vai ter que fazer coisas diferentes que não só advogar. E é nisso que a Justify quer. Eu quero dar tempo para que o advogado faça o que realmente importa. Vocês vão virar quase um back-office, então, de escritório, certo? É isso? É isso, cara. Assim, tudo que esse cara precisa para ficar super poderoso, eu quero entregar para ele, né? Para deixar esse tempo livre, para que ele consiga cliente, para que ele consiga fazer o que realmente importa para ele. Deixa a burocracia, o trabalho chato aqui com a gente. Né? Sensacional, cara. Que legal, Rafael. Puta, eu tô adorando o nosso papo aqui. Eu queria saber, na sua visão, quais são os principais gargalos do setor jurídico hoje? Você já falou de alguns, mas que a Justify pretende aí pegar, porque vocês estão gigantes, né, cara? Então... São 1 milhão de gargalos aqui. Mas que o grande desafio aqui é conseguir tornar mais acessível essa questão da tecnologia, né? Para quem tiver curiosidade aí, é só acessar o nosso site para ver quanto acessível são os nossos preços, porque é justamente isso. Quanto maior a Justify for, mais acessível ela consegue entregar esse tipo de tecnologia. Pô, qualquer plano nosso hoje é mais barato do que o plano Pro do Gemini ou da OpenAI. Por quê? Porque a gente também consegue subsidiar essa tecnologia, porque muitas vezes o nosso primeiro concorrente, Gabriel, ainda é papel e caneta. Não significa, a Justify não está inventando a roda. Não é isso, entendeu? Eu só estou tornando mais fácil o que o advogado fazia. Ele demorava, às vezes, 2 semanas para fazer uma pesquisa, ele vai fazer em 3 segundos com a Justify. Então, eu preciso mostrar para esse advogado que é possível fazer algo diferente, né? Mas ele continua podendo fazer do jeito que ele fazia antigamente. Vai ser só mais caro, mais difícil, mais lento. Então, acho que o nosso grande gargalo no sistema jurídico aqui é a burocracia, né? Então, 27 estados que não são interligados, muitos requisitos legais que tem que ser aquela entrega. Então, é nisso que a gente ajuda. Eficiência, tempo, e tempo é dinheiro, né? Então, em todas as ferramentas que a gente lança, é isso. É como fazer isso mais rápido, mais eficiente, para que esse cara tenha dinheiro no bolso, né? Sensacional. Rafael, eu queria saber como que a Justify tem promovendo a troca de conhecimento e a criação de comunidade entre os usuários, porque não é só estar no digital, né? Eu queria saber essa visão disso. Legal. Cara, esse é uma dor que eu venho de uma cidade, vou falar pequeno, o pessoal de Santa Maria vai ficar bravo, então vamos falar média. 300 mil habitantes, né? Então, cara, ali, o ecossistema dos advogados, nós tínhamos uma seccional de 3, 4 mil advogados, que talvez realmente atuantes fosse menos de 2 mil, e se nós for olhar para uma área específica, que era a minha de direito de trabalho, provavelmente menos de 1.000, ou seja, todo mundo se conhece. Então, quando eu tinha uma dor, uma dúvida, muitas vezes eu não podia vir para o Gabriel
meu colega perguntar, porque muitas vezes ele podia ser um advogado na outra parte. Né? Então, ninguém confiava em ninguém. E eu percebi, trocando muita ideia, que isso é uma realidade em quase todas as cidades. O advogado, muitas vezes, não tem um outro advogado como amigo por esse receio, por esse medo. Então, a gente criou a comunidade da JustFi, onde a gente tenta promover esse ambiente seguro, né, onde não há conflito de interesse. Então, que a galera possa trocar ideia, solicitar serviço. É muito legal, porque às vezes eu stalkeio lá e vejo que a galera cria isso. Pô, tem alguém aí na cidade X, porque eu preciso fazer uma audiência. Então, assim, você trocando, pedindo ajuda, isso é bem legal, né? Mas se a galera ainda tem um pouco de receio de troca, a ferramenta de IA indiretamente faz isso. Porque a cada minuto que o Gabriel está trabalhando lá, ele está tornando a ferramenta melhor para o João, para a Maria, mesmo que indiretamente. Então, a gente faz isso. A gente está por lançar uma ferramenta de ensino, inclusive gratuita, para justamente possibilitar isso, sabe, Gabriel? Então, a gente fez uma aula teste, né, um MVP aqui, com um grande improvisador e meu amigo aqui, o Rafael Cândia, que é uma das autoridades em prospecção digital. E, cara, eu acho que o Rafael falou mais de 2 horas. E eu falei para ele, não precisa falar e focar na nossa ferramenta aqui, não precisa mesmo. Ele deve ter falado 10, 15 minutos no máximo sobre a nossa ferramenta e falou sobre as outras milhões de possibilidades de prospecção. Porque eu acho que isso também é uma retribuição que eu tenho que fazer para o sistema, né? Então, cara, a gente quer dar esse ensino, esse ensinamento para que o advogado continue evoluindo, melhorando, encontrando soluções para poder, cada minuto, cada dia, ficar melhor e colocar mais dinheiro no bolso. Né? Putz, Rafael, cara, que legal. Adorei conversar com você. Eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, conhecer mais sobre a JustFi. O espaço é seu, cara. Cara, então vamos fazer o merchan aqui. Conhecer nossas ferramentas, justfi.com.br, né? JustFi é JUSFY, galera, né? Então, .com.br. Quiserem trocar ideia comigo, pessoal, eu sou sempre muito aberto. Me adicione no LinkedIn. Rafael Sacol Bagolin, vai me achar, não vai ter outro. Então, esse é o lado bom de ter um sobrenome diferente aqui. Então, me chama lá, eu respondo todo mundo. A agenda está um pouquinho mais atribulada, mas com certeza a gente vai conseguir trocar ideia. Foi uma honra e um prazer aqui, Gabriel. Conta sempre comigo. Pô, sensacional aqui. Prazer é todo meu. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.